Um bom dia, como que foram de feriado? Bom, né, o recesso. Daqui 2 semanas já temos outro, né? Vocês vão ficar sem também, né, o curso. Vou esperar mais uns minutinhos, ver se chega mais alguém. A gente já inicia, tá bom? Ah, sim, esse feriado todo ano sempre é chuva, né? E ainda continua, permanece o tempo fechado, né? Aqui não tá mais chovendo forte, mas só tempo fechado. Espero que para a semana que vem melhore. Ou no próximo feriado agora, em novembro, fique o tempo firme e bom para a gente poder aproveitar, né? Bom dia, Gislaine. Bom dia. Nossa, estão sem aula, o colégio está sendo um abrigo. É, eu vi que também ficou bem feio ali em Porto Amazonas, também encheu bastante de água, os colégios, tudo. Mas aí depois vocês vão ter que repor essas aulas, André? Nossa, mas daí vão repor no sábado? Como que vão fazer? Vão fazer algum projeto para reposição? Complicado, né? Isso, né? Não sabem ainda. Tem que vir a determinação do núcleo, né? Como que vai ser? Oi, bom dia, Valéria. Se você puder entrar com seu @escola, tá? Então, eu vou iniciar aqui a nossa reunião. Então, nós já estamos aí na sexta reunião. Hoje vamos estar vendo sobre aprendizagem significativa, juntamente com a cultura maker, né? Então, quem participou ali da segunda jornada na docência da educação profissional, nós já tivemos uma reunião sobre a cultura maker, mas agora na terceira jornada estaremos associando a cultura maker com a aprendizagem significativa. Então, aqui esse slide com relação às câmeras abertas, a importância, né, de manter as câmeras abertas, mesmo para a frequência ali de vocês, que é registrado, né, de acordo com o manual do cursista, e essa questão do olho do olho, né, transmissão da imagem que passa, a leitura visual, né, de vocês, então essa é a importância. Opa, vou ler aqui. Então, aqui nós teremos o nosso roteiro da reunião de hoje, a nossa agenda, né, teremos então acolhimento, depois vamos falar um pouquinho, conceituar a aprendizagem significativa e depois a cultura maker. Aqui vocês vão participar de um Jamboard falando, relatando a experiência de vocês com relação a tanto a aprendizagem significativa quanto a cultura maker. Depois teremos o nosso momento em ação, na qual a gente vai dividir em subgrupos para vocês fazerem atividade. E depois voltamos para o grupo maior para socialização e o para concluir. Aqui é o nosso roteiro, né, nosso cronograma da terceira jornada. Então, já estamos aqui na reunião 6. Então, praticamente na metade aí da nossa terceira jornada. Então, vamos ver hoje sobre a aprendizagem significativa. Então, aqui no nosso acolhimento, vou passar esse vídeo para vocês. Depois eu gostaria da participação de vocês.
falando como você relacionaria o vídeo com a nossa missão como educadores. Tá? Então, preste bem atenção na contextualização desse vídeo, tá? Para depois vocês participarem. Então, é o mesmo vídeo que o pessoal que já fez a segunda jornada, a gente já passou com relação à cultura maker, então prestem atenção. E aí, pessoal, quem gostaria de falar um pouquinho como você relacionaria o vídeo com a nossa missão como educadores?
Mônia, pode falar. Eu acho que o básico ali é que a gente tem um certo tempo com o nosso aluno e que a gente tem que tentar transmitir o nosso conhecimento para ele dentro desse determinado tempo, né? No meu caso, são 6 meses, né? Não é um ano, então é corrido. Obrigada, Mônia. Mais alguém gostaria de falar? Plantar semente, cultivar, colher frutos. Pode falar, Valéria. Eu acho que essa questão da transmissão do conhecimento, realmente, da gente conseguir transmitir isso para os alunos, deles fazerem na prática, conseguir resolver ali algum problema e que eles consigam ir aprimorando isso com o tempo e que quando eles forem transmitir esse conhecimento, que a prática deles agregue ainda mais e assim por diante, né? Seria isso. Isso mesmo, obrigada, Valéria. Então, o conhecimento não fica só em nós, né? Nós transmitimos para o outro e passamos, né? Esse conhecimento. Então, ali no vídeo, ele mostrou, né, o bonequinho ali, pegou um livro, e começou a montar, fez um outro bonequinho semelhante dele, e tentou vários, e o tempo passando ali, né? E ele tentou de várias formas tentar dar vida, né? Aquele boneco, e tentou e não conseguia. Até que lá no finalzinho, né, ele conseguiu, deu vida ali o boneco, deu certo, né, e o tempo passando, aí ele passou aquele livro, né, de como fazer o boneco para o boneco que ele construiu, e ele desapareceu, e o tempo, né, terminou ali, e começou tudo novamente para o próximo. Então, é isso, né, acho que é essa mensagem, né, esse conhecimento não fica só em nós transmitimos para o outro, temos que nos reinventar, né, e dar conta de ensinar ali, e no final tudo dá certo, né, como ali no vídeo, né, então deu tudo certo. Temos o papel de apresentar caminhos e possibilidades, isso mesmo, Gislaine. Então, obrigada aí, professores, pela contribuição de vocês. Aqui os objetivos para o nosso encontro de hoje, né? Então, reconhecer a aprendizagem significativa como ponto importante na educação, analisar o papel da cultura maker na aprendizagem significativa, aplicar as ideias de aprendizagem significativa e cultura maker como uma estratégia de ensino. Então, os nossos objetivos da reunião de hoje. Com relação, então, à aprendizagem significativa. Então, o que é, né? Ela ocorre quando uma nova ideia se relaciona aos conhecimentos prévios, em uma situação relevante para o estudante, proposta pelo professor. Nesse processo, o estudante amplia e atualiza a informação anterior, atribuindo novos significados a seus conhecimentos. Então, eu tenho que ter de partida ali a aprendizagem, né, o que o aluno já sabe daquele conhecimento, né? Então, esse conhecimento prévio do aluno, e associar, né, esse conhecimento prévio, que ele já sabe, com o conhecimento científico. Ali também, ó, quando alguém atribui significado a um conhecimento a partir da interação com seus conhecimentos prévios, estabelece aprendizagem significativa. Então, o que o aluno já sabe, eu estabeleço a interação do que ele já sabe daquele conteúdo com, né, a parte científica, fazendo associação, e a gente aprende bem mais, né, o que vai depois eu vou passar esse vídeo aqui, vocês vão ver, a gente aprende bem mais quando a gente faz, né? Então, por isso que a gente está trazendo essa reunião hoje, fazendo essa relação da aprendizagem significativa com a cultura maker, né? Que a cultura maker é o aprender fazendo. Então, quando eu faço, coloco a mão na massa, a gente que trabalha com o curso profissionalizante, né? A gente trabalha bastante aulas práticas. Então, essa associação aí da teoria com a prática, né, colocar o que a gente fala, hoje mesmo eu fiz uma prática com os meus alunos, né, então eu dou as 2 primeiras aulas e venho para dar os formadores para casa. Então, eu fiz uma prática ali que a gente falou, eu falei da ação da enzima, que tem na nossa saliva, e a gente fez isso na prática, né, então eu falei que nós temos a enzima na nossa saliva, que ela faz a quebra ali dos carboidratos, né, já na boca.
parcial, né? E daí a gente fez uma prática para eles verem, né, que realmente nós temos essa enzima que realmente funciona, né? Porque o amido, quando ele reage com o iodo, ele fica uma coloração diferente. E quando eu tenho essa quebra, eu utilizei a saliva, né? A gente utilizou a saliva, ele não fica, né, naquela coloração escura. Então, ele associando com a prática, então eles veem e fazem essa relação, e essa aprendizagem é bem mais significativa. Né? Então, o material e a mediação são fundamentais, visto que o estudante pode não ter conhecimento prévio adequados para atribuir os significados aceitos no contexto do componente. Então, eu vou passar esse vídeo aqui para vocês, ele é bem rapidinho. Então, ele ilustra bem, né, esse vídeo com relação à aprendizagem significativa. Então, quando eu relaciono um conteúdo novo com o que os alunos já sabem, o conteúdo prévio que eles já sabem, então fica bem mais fácil deles, de solidificar esse aprendizado e eles não esquecerem, do que eu simplesmente trazer conteúdo novo, não fazer nenhuma relação e pedir para decorar. Então, ele pode até decorar ali na hora, mas depois de um tempo ele esquece, então não é uma aprendizagem sólida que fica, que eles, né, permanecem ali. Aí, então, aqui, como eu posso preparar uma aula para uma aprendizagem significativa? Então, quais são os passos? Então, ó, comece a aula contextualizando o novo conteúdo. Converse sobre as experiências dos alunos. Então, trazer, né, experiências, traz o assunto e pede para eles falarem, participarem, né, falando das suas experiências, o que eles já sabem sobre aquilo, né? Conheça o sentido que foi construído pelo estudante, né? Às vezes eles trazem algumas informações prévias que não é, digamos, correta, que é cultural, né? De cultura, que o pai, a mãe, o avô falou, né? Então, às vezes é difícil, fica difícil a gente quebrar essa barreira e ensinar o científico ali, o correto, né? Mas não é impossível, né? Apresente o conceito na prática, né, como eu falei para vocês, se conseguir fazer na prática aquele conceito teórico, também fica bem mais significativo. Diversifique os exemplos, então trazer vários exemplos, então, do dia a dia, da rotina deles, conseguir fazer essas associações também fica bem significativo esse aprendizado. Peça que os estudantes expressem o conceito com suas próprias palavras e proponha atividades próximas à realidade. Então, aí, como preparar uma aula utilizando essa aprendizagem significativa. Agora, sobre a cultura maker, né, o que é, vamos conceituar aqui um pouquinho sobre a cultura maker. Então, ela é uma tendência na qual a pessoa conserta ou criam diversos itens em vez de comprá-los. E ela reforça a ideia de que qualquer pessoa é capaz de fazer por conta própria, né? Então, eu tenho um manual na qual eu vou fazer, então,
consertar, recriar coisas, né, antigas, e depois a gente vai ver os 4 pilares que entram aí na cultura make. Então, os primeiros indícios dessa cultura datam de 1683 a 85, com um manual produzido pelo hidrógrafo e tipógrafo inglês Joseph Monchon, no qual ele ensina a fazer trabalhos básicos, ressaltando que seriam atividades agradáveis e saudáveis de serem realizadas. Então, aqui vou passar esse vídeo sobre a cultura maker. Então, esse vídeo fala sobre o que é a cultura maker e associa aí a aprendizagem significativa. O que são momentos maker e como contribuem para a aprendizagem significativa? Você já ouviu falar de movimento maker? Trata-se de uma tendência do século XXI pautada no aprender fazendo. Segundo o teórico William Glasser, criador da pirâmide de Glasser, nós aprendemos apenas 10% quando lemos, contra 80% quando fazemos, ou seja, quando colocamos a mão na massa. Claro, entre ler e fazer, há outros modos de se aprender também, mas podemos perceber a importância do aprender fazendo, não é mesmo? Esses momentos de aprender fazendo são conhecidos como momentos maker. São os momentos mão na massa e são primordiais na educação do século XXI e na promoção da aprendizagem significativa. Eles promovem a autonomia do aluno, desenvolvem a criatividade, a aprendizagem com os erros e acertos, o trabalho em equipe, entre muitas outras competências. Além disso, facilitam a compreensão de conceitos complexos e podem ser a chave para projetos interdisciplinares. Os momentos maker podem ser feitos com recursos tecnológicos, como as impressoras 3D, linguagem de programação e robótica, ou mesmo com os smartphones que estão nas mãos dos alunos, criando robôs, vídeos e outros recursos digitais interessantes. Esses momentos também podem ser concebidos sem nenhuma tecnologia de ponta, utilizando materiais recicláveis, madeiras e outros recursos disponíveis na escola, transformando-os em objetos de aprendizagem. A cultura maker, a cultura do aprender fazendo, pode ser implementada em todas as áreas do conhecimento. Exigem de professores e alunos apenas criatividade, muita vontade de construir conhecimento e um objetivo de aprendizagem muito bem definido. O aprender fazendo é grande aliado da aprendizagem significativa e fundamental para nossa missão enquanto educadores. A de formar um aluno que não tenha só conhecimento técnico, mas atitude. Então, a cultura maker está bem relacionada aí com a aprendizagem significativa, né? Vocês viram ali no vídeo, né? Que aprendemos bem mais quando fazemos, né? E a cultura maker é isso, ou você fazer, colocar a mão na massa, você montar, recriar algum objeto, né? Fazer uma maquete, que seja. Então, e daí torna aí a aprendizagem mais significativa. Tá? Então, ali, ó, você consegue reconhecer a partir do que assistimos quais são as contribuições da cultura maker para a aprendizagem significativa. Então, é isso que eu falei, né? Então, você vai estar fazendo, elaborando algo, e consequentemente, tendo aí aprendizagem significativa. Por exemplo, uma aula ali, não sei se as meninas que de enfermagem talvez entendam melhor, digamos assim, quando eu vou explicar o processo, como que ocorre o processo da respiração para os alunos, né? Então, eu posso trazer para eles fazerem, tem o conhecimento prévio para eles, o que é a respiração, pergunta o que é a respiração, como que ela ocorre, né? Qual é o órgão que está associado ali à respiração, e eu posso trazendo essa questão da cultura maker, de se aprender fazendo, eu posso trazer para eles montarem aquele pulmão artificial, que você pega a garrafa PET, usa os canudinhos, coloca os balões, né, para simular o balão como se fossem os pulmões, né, e depois eu coloco mais um balão maior embaixo da garrafa, representando ali o diafragma, né, e daí faço o movimento, né, então quando eu puxo ali o diafragma, que seria aquele balão embaixo da garrafa, né, puxo para baixo, o ar entra e enche os balõezinhos, que como se fossem os pulmões, né? Então, eles fizeram, montaram, e depois o professor traz o conhecimento científico, explicando como que ocorre essa entrada de ar, então fica bem mais significativo, e já associei aí, então, a aprendizagem significativa juntamente com a cultura maker, tá? Deu para entender? Porque depois, no momento de ação, vocês vão ter que desenvolver mais ou menos algo parecido ali com a disciplina
disciplina de vocês, componente curricular de vocês. O que são momentos maker e como contribuem para... Então, aqui, como eu falei, tinha falado para vocês, então a cultura maker ela está baseada em 4 pilares. Então, ela coloca o estudante como protagonista no processo de aprendizado e tem esses 4 pilares a seguir para estar associado à cultura maker, que é a criatividade. Então, trabalha bastante a criatividade no montar algo, né? Então, a capacidade de pensar e criar coisas novas ou recriar alguma coisa velha que não tem mais utilidade e trazer utilidade para ela, né? A colaboratividade, que é a técnica de produções devem ser coletivas, perspectivas diferentes se complementam, desculpa. Então, ela trabalha aí, né, faz a questão do trabalho em grupo, de um colaborar com o outro, trocar a questão de trocar ideias, né? Aí temos a sustentabilidade, então, para ser associada à cultura maker, tem que ter sustentabilidade, então, trabalhar com materiais recicláveis, reutilizar, reaproveitar materiais velhos, né, coisas que iriam para o lixo, ou aproveitar para fazer algo novo e dar utilidade àquilo, né, então, reduzir, reaproveitar, diminuir o desperdício de forma sustentável e inteligente. E o último pilar aqui é a escalabilidade, que o item pode ser replicado e melhorado por outras pessoas, né? Então, assim como eu acho que a Camila, acho que vocês apresentaram algo daquela horta, não sei se foi a tua implementação, aquela horta utilizando, ou foi um trabalho de vocês que fizeram aquela horta utilizando os potinhos, né? A vertical, né? Então, vocês estão utilizando aí a cultura maker, fazendo, né, aproveitando esses potes do que for, né, de produtos que iriam para fazer essa horta vertical, né, e também alguma pessoa que viu aquilo, ele pode estar melhorando, replicar, né, fazer igual, ou às vezes até melhorar aí o trabalho, né, acho que vocês apresentaram de cultura maker, né? Foi, isso mesmo. Uhum. Então, seria aí um exemplo, né? Então, eu posso estar fazendo, utilizando, né? Alguém pode estar replicando e tentar, às vezes, melhorar. Nossa, poderia ser feito assim, que fica mais fácil, vai ter a escoação de água e tal. Então, melhorar. Então, assim, isso seria a escalabilidade. Então, aqui ainda sobre a cultura maker, né? Para aplicá-lo em sala de aula, precisamos de planejamento, né? Então, qualquer metodologia ativa, qualquer aula que a gente vai dar, sempre a gente precisa do planejamento antes. E o grande objetivo é engajar os estudantes a construir, consertar ou fabricar algo relacionado àquela habilidade que queremos reforçar ou desenvolver. Não sei vocês, mas os cursos técnicos, geralmente a gente tem aquela semana, né, semana técnica, que eles têm que montar o trabalho, fazer. Então, aí a gente trabalha muito isso, né? Eles vão lá, fabricam algo, né, pensam em algo para fazer lá no colégio. No nosso colégio, até eu levei eles para fazer essa amostra lá, né, numa universidade, só que não foi de alimentos, foi o pessoal de química, que lá no colégio que eu trabalho, eu tenho o curso técnico em química e alimentos. Então, os alunos, eles fizeram aquela máquina de pegar o ursinho, sabe, que tem as ganchos? Eles fizeram tudo com hidráulico, com seringas, né? Então, e colocaram líquidos coloridos na seringa, e no momento que eles iam mexendo a seringa, ia funcionando a máquina, descia e pegava o bichinho. Então, eles, né, trouxeram, né, seringas, caixa, fizeram com caixa de papelão, e apresentaram ali na semana técnica. Então, a gente trabalha muito essa questão os alunos, né, essa questão da cultura maker, nessas semanas, né, na qual eles desenvolvem aí trabalhos. E dessa forma ainda são desenvolvidas e melhoradas habilidades importantes para o futuro profissional do estudante, como o trabalho em equipe, empreendedorismo, liderança e autoconfiança. E aqui as possibilidades para trabalhar, né, envolver a cultura maker em sala de aula, criação de protótipos, desenvolvimento de robôs, produção de vídeos, criação de brinquedos, reforma ou criação de peças de roupa, criação de horta escolar, maquetes e projetos com recicláveis, multirão de limpeza e pintura na escola e criação de móveis, utensílios ou brinquedos. Então, aqui alguns exemplos para utilizar, né, essa questão da cultura maker em sala de aula. E
E agora aqui a experiência de vocês. Vocês já usaram algo que acredite assemelhar aos conceitos que exploramos, né, sobre a cultura maker? Então, a partir do que vimos hoje, você consegue se imaginar implementando a cultura maker para uma aprendizagem significativa em sua sala de aula? Então, eu vou compartilhar aqui no chat o link do Jamboard para vocês escreverem lá, participarem lá. Então, vocês podem fazer as notinhas adesivas e colocar a colaboração de vocês ali sobre. Só deixa eu ver se eu compartilhei com vocês. Ó, quem já entrou tem que atualizar, que agora que eu coloquei vocês como editores. Dá uma atualizada lá. Eu vou parar minha apresentação aqui para colocar, ó, a tela do Jamboard. Estão conseguindo editar? Quem não conseguir pegar a notinha adesiva aqui, atualiza daí. Produção de mapas mentais, com a síntese do conteúdo teórico. Vamos lá, pessoal, participem. Opa, Ô, Grazi, o meu tá bem lento para baixar, daqui a pouco eu ponho lá. tá bom. Tô tendo que baixar, acho que agora foi. Ixi, não estou conseguindo diminuir isso daqui. Deixa eu fazer de novo. Tem que ser nas pontas de baixo, Grazi. Aqui em cima ele vai virar ou ele vai... Mas eu já estava na de baixo, não estava diminuindo. Ó, não está diminuindo. Ixi, então não sei. Eu vou copiar e vou fazer de novo. Ensinar sobre a diferença de reciclagem e reuso horta vertical utilizando garrafas PETs. Deixa eu copiar e vamos colar de novo. Eu vou copiar aqui. Agora eu vou excluir e vou colar. Aí, agora deu. Que eu aumento aqui para eu conseguir ler. Produção de manuais administrativos, replicação prática da teoria passada através de atividades em laboratórios de informática ou em sala por atividades manuais, produção de mapas mentais ali, produzir material similar para treinar com técnica no laboratório, produção de materiais práticos relacionados ao conteúdos, trabalho em sala.
Eu vou voltar aqui para minha apresentação. Vocês podem ir contribuindo lá, tá? Depois a gente deixa, fica salvo esse Jamboard. Então, eu vou dar continuidade aqui à reunião, tá? Quem estiver lá no Jamboard e estiver escrevendo ainda pode continuar. Então, agora chegou o nosso momento em ação. Então, nos grupos, né, os mesmos grupos que vocês já trabalham, vocês vão pensar em possíveis conhecimentos prévios de seus estudantes relacionando ao tema escolhido pelo seu grupo. Como vocês podem usar esse conhecimento prévio, unir a uma ação maker para gerar o aprendizagem significativo e elabore uma proposta de uma aula ou de um grupo de aulas que contemplem a cultura maker e a aprendizagem significativa. Então, esse momento em ação é o exemplo que eu falei lá do pulmão para vocês, né? Então, eu penso ali num conteúdo que é o sistema respiratório, na qual eu pergunto para os alunos, vejo o conhecimento prévio deles, eu pergunto que eles já sabem como que ocorre a respiração, como que é o nosso tipo de respiração, quais são os tipos de respiração que acontecem entre os seres vivos, né? Que é a pulmonar, branquial, cutânea, né? Então, você espera mais ou menos essas respostas. Então, você vê esse conhecimento prévio, depois, então, fala, então, agora vamos montar um pulmão artificial. Como? Daí você mostra, dá as instruções, pode trazer um vídeo, né, mostrando ali com a garrafa PET, os balões, né, e depois você mostra como que funciona, como que enche, como que ocorre esse processo de inspiração e expiração. Aí você vai associar ali o conhecimento científico, explicando ali aquele funcionamento da entrada e saída do ar, ali a questão dos diafragmas, né, dos músculos intercostais que auxiliam nesse processo de respiração e tornando aí o aprendizado do aluno mais significativo. Então, esse é o meu exemplo e agora vocês vão fazer aí o de vocês. Eu vou compartilhar aqui com vocês o documento. Vocês vão fazer uma cópia desse documento, tá? Se vocês não fizerem a cópia, vocês não vão conseguirem editar. Deixa eu só abrir aqui para vocês o documento, para vocês verem. Então, aqui, vocês vão colocar o nome dos integrantes, a temática escolhida, componente curricular envolvidos, a série, e aqui vocês vão escrever como seria essa aula, tá? Então, eu vou colocar a cópia aqui agora no chat para vocês. Se quiser a cópia, não. O link, vocês vão fazer a cópia. Aí, eu vou dividir vocês em grupos. Só um minutinho. Opa, fiquei errado. Ah, Valéria, se você puder entrar com o teu @escola, porque senão você não vai conseguir entrar no subgrupo. Apesar que eu consegui aqui por você. Se você não conseguir, eu coloquei os 2 e-mails teus aqui no subgrupo.
Acho que agora deu. A, a Juliana, vou colocar aqui. Aí, vou abrir a sala, vocês podem entrar agora. Vão receber o convite, aí vocês entram. Então, eu fiz 3 grupos, que a nossa turma é muito reduzida, e aí o pessoal daí faltou também. Oi, professora Juliana, Oi, tudo bem? tudo bem? Professora, eu entrei naquele link lá que se mandou, só que não tava aquele nome daquela tutora que você falou. Daí eu queria ver se não dá para eu continuar com você mesmo. Eu conversei lá na escola e consegui ajeitar o horário. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou te mandar agora no Whats, Ah, novamente, aquele formulário para mudança de turma, tá. e tente solicitar lá novamente, que eu acho que talvez você consiga, porque Ela não me colocou na outra ainda, né? não sei se ela te colocou, mas acho que consegue, porque essa turma minha, ela tá pequena, tem bastante gente que desistiu, que não Ah, começou, e entendi. também, e você já era dessa turma, né? Uhum, Então, deixa eu só achar aqui o link. Eu já te mando, você já faz lá solicitando para voltar para essa turma. tá bom. Até peço desculpa aí da confusão, mas foi coisa lá na escola, e daí eu ia fazer lá, só que a internet lá, como é colégio agrícola, a internet lá tem dia que funciona, tem dia que não funciona, sabe? Tanto Aham, que agora eu tava lá, daí, não sei se você viu, eu entrei e daí caiu. Daí eu vim correndo aham. aqui em casa agora para conseguir conectar. Não, mas tranquilo. Tô achando aqui o formulário, já tem caminho. Tá bom. Deixa eu achar aqui. Você recebeu uma mensagem para você entrar no subgrupo? Aí embaixo? Tenta ver. Recebi. Isso, você pode entrar lá, tá? Tá bom. Só que Daí agora você ajuda. caiu para mim, onde que eu olho de novo? Ah, aqui, toque para Isso, participar. Tá bom. Obrigada. de nada.
Prof, mas só aparece eu aqui.
Oi, Samara, tudo bem? Então, o Oi. pessoal tem um subgrupo, daí infelizmente agora já falta 9 minutos, você não vai conseguir Eu não, participar. eu não posso participar outro dia, então, com algum outro grupo, teu ou de outra prof? Eu não tenho outra turma, e daí eles pedem para não participar com outra prof, Ah, ficar sempre com a mesma. daí eu não consigo, então, repor essa aula. Não, mas hoje, agora, se você ficar aqui, você fica logado e participa aqui, a gente. Então, tá bom. Se não, qualquer coisa, se tiver alguma atividade, você podia me mandar e eu fazer, porque não conseguia na terça-feira, eu estava viajando de Curitiba para Guarapuava, daí não tem sinal. É É, bem ruim quando vem mais para o interior. tá. Samora, eu vou pôr você aqui nesse grupo aqui, entra lá Qual o um grupo? pouquinho, só um pouquinho. Aham. Vai aparecer aí para você. Só deixa eu arrumar aqui. Cadê? Ó, pode entrar lá. Tá, tá bom.
Nossa, a RSO não tá funcionando. Eu acessei ele antes de entrar aqui, estava funcionando. Então, eu dei aula hoje, funcionou, mas agora eu tô tentando, tá dando... Não é possível acessar esse site. Ué? Que estranho. No meu celular, deixa eu ver no computador para fazer a chamada, se dá tempo de eu fazer. Não tá carregando. Deixa eu tentar abrir o meu só para ver. Veja. Eu até pensei que poderia ser a minha internet, mas se fosse minha internet, eu tinha caído minha conexão aqui da sala, do Meet. Do Meet. Tá só rodando mesmo. É, né? Ah, então é problema mesmo. É, não entrou. Agora eu tenho que anotar quem que faltou para eu fazer. Todos voltaram? Acho que sim, né? Então, vamos agora para o nosso momento de socialização. Qual grupo gostaria de iniciar? Nossa, Tá, pode ser. Pode então eu vou apresentar e a... Travou? Leandra vai falar. Eu vou Tá travando, mulher. Ai, acho que é só apresentar. Isso. Isso, apareceu, Mone, obrigada. Pessoal, então nós somos o grupo de enfermeiras, né? Damos aula para o técnico de enfermagem. Então nós colocamos lá, né? Integrantes do grupo, Mônia, Gislaine, eu, Leandra e Robiano. Então o tema que a gente escolheu foi a confecção de aparelho de eletrocardiograma.
tá? Eu vou estar explicando para vocês. Então, a gente colocou ali o segundo semestre, quando a gente dá aula para eles, principalmente a assistência clínica, né, do sistema cardiovascular, né, do sistema cardíaco, a gente fala um pouquinho sobre o eletrocardiograma, né? Quem já fez o exame de eletro sabe que o eletrocardiograma, ele vai colocar no papel as atividades elétricas do coração, né? Então, como está a atividade elétrica do nosso coração. E daí, quando a gente dá essa aula, a gente explica para o aluno lá os objetivos, né? Então, eles vão, o componente curricular envolvido, ele vai conhecer o eletrocardiograma e as braçadeiras, e o planejamento, com o uso de material reciclado, fita colorida, fios, caixas de papelão, confecção de aparelho similar ao do eletrocardiograma, para ensinar o aluno o posicionamento dos eletrodos e braçadeira. Né? Então, assim, esse eletrocardiograma a gente tem só lá no hospital, né? Para mostrar para ele esse aparelho. Então, ali no laboratório da escola, depois que a gente der a aula, a gente vai falar a importância de se está fazendo eletro, qual que é o objetivo, né? E daí os alunos eles vão confeccionar esse aparelho de eletro. Então, eles vão utilizar uma caixa de papelão, eles vão pegar fios, né? Tudo material reciclado, vai pegar fitas para fazer as braçadeiras que tem que ser para pôr na perna do paciente para posicionar o elétrico, tem que ser colorida, vai pegar aqueles eletrodos que põe no coração, né? Então, eles vão montar, né? Eles vão fazer esse aparelho. Então, é legal porque daí eles sabem da importância, eles vão fazer esse aparelho e a gente pode explicar ali na prática, para na hora que ele for para o hospital e ele ver esse aparelho ao vivo, daí ele conseguir utilizar. Então, bem legal. Então, a gente pensou nessa proposta. A Mônia tem até a caixa ali, ela vai dar uma mostrada para vocês. Enquanto você estava falando, eu estava mostrando, não sei se todo mundo viu, então aqui... Coloquem a Mônia como aperta naquele alfinete em cima da Mônia, que dela fica grande para vocês verem. Ó, então é uma caixa de papelão, aí aqui é uma foto do aparelho de eletro, que ela, né, foi colado aqui para imitar. Aí foi pego uma fiozarada, porque o aparelho de eletro realmente é tudo isso, é cheio de fios assim. Aí existem as braçadeiras, né, que pela cor cada uma é colocada num local, né, braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda. Aqui, então ele vai aqui no pulso do paciente, né, para fazer a medição. E aqui os outros, essas são as braçadeiras e esses aqui são os eletrodos. Também ele tem numerações, aí eles vão também posicionados, né, a gente tem que contar, né, a altura das costelas e tudo mais para a gente colocar. Aí existem eletrodos descartáveis, mas aqui os alunos fizeram esse negócio aqui que é de bichinho de pelúcia, de grudar no vidro, né, para fingir que é um eletrodo para fazer esse posicionamento. Então é dessa forma, assim, super, o que diz? Não é atualizada, mas assim, criativa. Lúdica, criativa, a gente né? Que eles vão conseguiu aprender, recriar, né, um aparelho, porque a gente não tem aqui, né? Mas eles precisam aprender, né? Não dá para chegar lá sem saber nada, né? É isso. Isso, e só lembrando que o aluno, ele não faz a leitura do exame, né, gente? Vai marcar ali as ondas, a atividade do coração elétrica, ele só vai pôr o aparelho no paciente, apertar o botãozinho lá, e o próprio aparelho vai fazer, vai dar as ondas lá, daí o médico que vai interpretar, o aluno não interpreta nada, nem a gente, tá? Eles até, a gente, né, ensina, mostra eles alguma coisa ou outra, para eles saberem, terem noção, mas é de responsabilidade médica. Enfim. Parabéns, então, meninas. Associaram aí, né, a cultura maker com a aprendizagem significativa, né? Que eles montando, eles fazendo, colocando a mão na massa, o aprendizado é bem maior do que só falando, né, na teoria ali. Próximo grupo? Pode ser o nosso, então. Vai lá, então, Camila. Então, como o nosso grupo, enquanto ele vai abrindo ali, como o nosso grupo é bastante diverso, né? Eu estou compartilhando ali, será que vai dar certo o meu compartilhamento ou ainda não apareceu lá? Sim, deu certo. Tá aparecendo? Tá. Então, o nosso grupo é bastante diverso, né? Nós temos ali, eu e a Juliana trabalhamos no técnico em agropecuária,
Eu sou agrônoma, ela é engenheira em alimentos, daí o Douglas trabalha no técnico em alimentos e a Lidiane trabalha na formação de docentes. Então, a gente é bem distante um do outro. Aí a gente pensou de uma forma de conseguir unir essas, né, todos os nossos cursos ali, e vimos, então, um padrão ali comum que poderia ser, então, a produção, efetivamente, de iogurte, de morango, para unir essa parte de produção animal, da cadeia produtiva do leite, da produção vegetal, da cadeia produtiva dos morangos, a prática da agroindústria, que é justamente o processamento correto desses alimentos, aí, tanto de origem animal quanto de origem vegetal, e depois a Lidiane na prática pedagógica para falar assim para o pessoal de docentes como eles abordarem isso com crianças, por exemplo, ensinando todas essas cadeias produtivas aí de leite, de vegetal, de animal, processamento de alimentos, para saber justamente que o iogurte não vem do copinho, que ele vem de uma mistura de várias coisas aí, toda uma formação para isso. Então, a gente separou em quais cursos que a gente poderia fazer, né? Então, no segundo ano do técnico agropecuário, no terceiro ano de formação em docentes, no terceiro ano técnico em alimentos, onde a gente gastaria, então, pelo menos 2 aulas teóricas para falar sobre a produção de leite, a produção de morango, uma aula teórica para a parte de microbiologia dos alimentos, que envolvia justamente essa parte de fermentação até a produção do iogurte, e por último ali, efetivamente, o preparo. Então, precisaria de algumas aulas para conseguir manter essa teoria e depois fazer a prática, né? E a prática daí envolveria, por exemplo, no caso, o processamento do vegetal ali, né? Então, o corte, o manuseio, a limpeza, e assim depois, né, de conseguir montar tudo isso daí e gerar o produto final, que era o iogurte. E aí, na aula teórica, por exemplo, a parte vegetal, né, seria envolver a parte da produção, o solo, o preparo do solo, o plantio das mudas, a produção do morango, a qualidade que se espera para a industrialização. E aí, cada um acho que vai falar um pouquinho sobre como mais a sua área se relaciona dentro dessa prática, que no final vai dar esse resultado do iogurte de morango. Certo. Eu já abordaria principalmente a parte de microbiologia de alimentos. Então, iria abordar a fermentação lática para a produção de iogurte. Então, seria uma prática que se iniciaria numa aula e após 24 horas a gente teria o iogurte fermentado e aí sim, né, a gente faria a adição do morango e, consequentemente, teria o produto final. Então, conseguiria abordar principalmente que o leite ele precisa ser pasteurizado, tem vários detalhes para que você não tenha contaminação durante essa fermentação. Aí a minha parte é um pouco parecida com a do Douglas, porque a minha disciplina é agroindústria, então envolve ali também a produção alimentícia, né? Seria também essa parte que ele falou, e incluindo aí a parte de boas práticas de manipulação de alimentos, né? Então, anterior a isso, teria aí toda essa parte de esterilização, enfim, ensinar aí aos alunos essa parte antes de ir para a parte prática em si, digamos. Na formação docente, essa atividade se encaixa na metodologia de ensino das ciências, né, com os alunos da formação, onde eles podem estar trabalhando essa disciplina, esse assunto, esse tema, no ensino fundamental, no 4º ano, na disciplina de ciências, a importância dos micro-organismos na produção de alguns alimentos, né, seria isso. Isso aí. E parabéns, então, ao grupo. Biana, você gostaria de falar alguma coisa? Eu apertei errado, mas era só para elogiar mesmo os trabalhos apresentados, que eu achei de uma criatividade imensa, assim, do meu grupo, inclusive, achei muito legal, porque na prática ajuda muito os alunos, né? Eu dou prática em pacientes críticos, então é unidade intensiva de tratamento, e a gente percebe a importância, né, dos alunos entenderem a parte cardíaca, né, monitorização cardíaca dos pacientes, e achei bem interessante mesmo, bem legal. E obrigada, então, Fabiana. André, o grupo do André, da Valéria e da Nilda. Eu vou apresentar a tela e daí a Valéria vai falar sobre a experiência em sala de aula dela, tá bom? Tá.
O nosso grupo também é um grupo que a gente tem áreas bem distintas, assim, né? Então, eu comentei sobre esse trabalho que eu realizei no primeiro semestre do curso de TTI, Técnica em Transações Imobiliárias, né? E a gente elaborou, já foi implementado, né? Comentei com o pessoal que foi do sucesso que foi a implementação desse trabalho. E achei bem legal porque os alunos puderam realmente colocar em prática tudo aquilo que a gente vê na teoria, né? Então, foi proposto para eles a realização de uma feira de imóveis, onde eles ficariam responsáveis desde a elaboração de um empreendimento fictício, né? E até a exposição final, para que eles pudessem, então, trabalhar atendendo os clientes mesmo, fazendo as simulações de possíveis financiamentos, né? E também na elaboração de todos os documentos que precisam em cada etapa. As fichas de visita, os contratos de venda, as propostas, né? Tudo isso foi elaborado daí pelos alunos. Então, dentro da ementa curricular, eles puderam fazer a análise de viabilidade econômica e operacional do empreendimento, né? Trabalhar a venda e a documentação imobiliária. Então, os alunos foram divididos em 2 grupos, onde eu dei uma temática para cada um deles, para que trabalhasse com um tipo de público diferente. Então, um deles elaborou um empreendimento voltado para o público mais idoso e outro para um público mais jovem. Então, eles fizeram desde folder para apresentação do empreendimento, maquetes visuais 3D, né? Não a física, mas fizeram 3D. Então, no empreendimento, eles se preocuparam mais com a questão de colocar ATI, câmeras de segurança, que seria mais voltado para um público mais idoso, e no empreendimento mais jovem, eles já fizeram isso mais tecnológico, aquela questão da inteligência artificial, de ter coworking, espaços compartilhados, né? Então, eles criaram esses empreendimentos, fizeram toda a análise de viabilidade, se seria viável ou não, qual seria o custo operacional desses empreendimentos, né? Criaram toda a identidade visual também e os possíveis preços que poderiam ser vendidos. Aí foi feita uma feira onde eles puderam expor, eles fizeram a exposição desses empreendimentos que eles criaram. E nessa feira eles atendiam, então, os outros alunos como se fossem possíveis compradores, e ali eles faziam também a simulação de venda, as propostas de compra, e aí eles puderam trabalhar todo o passo a passo, desde a elaboração até a venda de um imóvel em si. E foi isso. Eles gostaram bastante, ficaram bem empolgados, no final eles até competiam entre si, assim, qual era a equipe que ia vender mais, né, quem conseguia fazer mais conversão para vendas e tal, aí estipulei até uma premiação para eles no final, assim, então eles ficaram bem competitivos, foi um trabalho bem legal. Aí, parabéns, então, a todos os grupos por compartilhar aí a atividade de vocês. Então, vamos continuar aqui para finalizar a nossa apresentação de hoje. Aqui tem um Saiba Mais, então, sobre a cultura maker, né, o pulmão artificial que eu comentei com vocês. Então, quem quiser ler um pouquinho, saber um pouquinho mais sobre a cultura maker, então aqui estão os links para vocês terem acesso. Aqui vocês não tiveram uma aula semana passada, né? A gente falou sobre o RPG, mas a questão da interdisciplinaridade. Eu trouxe um slide falando para o pessoal que até dia 31 de outubro tem a inscrição para o professor inspirador, né? Ali no site da matéria. Então, se vocês conhecem algum professor, né? Vocês não podem se auto-indicar. Então, vocês têm que indicar algum professor que faça algum trabalho diferenciado, ou tem algum projeto, né, bem interessante aí na escola de vocês podem estar entrando no site e indicando esse professor para participar desse, toda a matéria, como professor inspirador. Então, aqui, a gente trouxe hoje, agora, nessa reunião, esse professor Noel Júnior, ele é lá de Cornélio Procópio, então ele tem uma atividade, um projeto com música,
lá na escola, e ele foi indicado por algum professor ali na escola dele, e ele ganhou ali, recebeu 5 menções honrosas no prêmio Toda a Matéria, como professor inspirador de 2022. Então, se vocês conhecem alguém, então até dia 31 de outubro vocês podem estar entrando lá no site, então aqui nesses slides que estão lá no mural do Class, vocês podem entrar, acessar, e preencher o formulário contando um pouquinho sobre o professor ali, que vocês estão indicando, para ele estar concorrendo aí a esse prêmio, tá bom? E agora aqui eu tenho esse material para leitura. Então, semana que vem, na nossa reunião, nós vamos estar trabalhando sobre a sala de aula invertida, né, que vocês sabem o que é, vocês já acredito que já trabalharam, né? Então, na qual você passa um assunto, uma pergunta engajadora, um conteúdo para os alunos estudarem antes, para depois na aula estar trabalhando com esse conteúdo. Então, aqui, como nós vamos trabalhar então, com essa sala de aula invertida, então eu tenho esses 2 materiais aqui para vocês acessarem e lerem, tá? Então, são 2 matérias aqui, então vocês entrando nesses slides, vocês clicando aqui em cima da imagem, já entra diretamente na matéria, tá? Nessa primeira matéria, então vocês vão ler, e depois na segunda matéria, tá? Então, isso fica como atividade aí para vocês lerem para a próxima semana, tá bom? E agora contribua conosco, eu vou compartilhar aqui o formulário com vocês, para vocês preencherem. Vou colocar aqui no chat. Vocês vão responder, lembrando nossa turma, turma F. Terminando, vão dando um joinha aí para eu ver quem já terminou. Terminou, Mônia? Professora, está desligado o microfone? Ai, desculpa, desligado. Então, aqui as referências, tá? Tá tudo na forma de link, as referências desses slides aqui da reunião de hoje. Vocês podem entrar e acessar. Quem que tiver interesse em ler, procurar alguma matéria, algum conteúdo que vocês acharem interessante, né? Que queiram utilizar.
E agora vamos para a nossa foto. Deixa eu só parar aqui o meu compartilhamento. Quem puder abrir o microfone, abrir a câmera para a gente tirar a foto. Aí. Pessoal, vocês têm algum... Robiana, você gostaria de falar alguma coisa? Só com a mãozinha levantada. Apertei sem querer. Ah, tá. Desculpa. Deixa eu só salvar aqui para eu não perder. Aí. Então é isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Então, até semana que vem. Bom resto de semana, bom final de semana para vocês e até semana que vem. Tá? Então, leiam lá o material. Grazi, parabéns por ter passado no concurso. Obrigada. Bom fim mesmo. Tchau, tchau. 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 Parabéns, Graziele. Obrigada. Parabéns. Oi, Rubiana, Rubiana, mandei a mensagem para você lá no teu e-mail, achando que você tinha esquecido da reunião.